Olá, pessoal! Então, essa é a nossa quinta aula e vamos falar nessa aula sobre as técnicas de extração de informações, ok? Então, de modo geral, na realização de trabalhos que utilizam essas fotografias aéreas ou imagens de satélites, né, com fins de levantamentos, monitoramentos ou mapeamento, então, qualquer que seja a área de conhecimento, deve ser seguidas algumas etapas. Dentre essas etapas, vamos ter a definição dos objetivos, né? Escolha da área de estudo, aquisição dos produtos, ou seja, as imagens ou fotografias aéreas, a escolha da técnica de extração das informações, tá? Que seria a interpretação visual e também a classificação dessas imagens, tá? O trabalho de campo, a validação do mapeamento e, no final, a elaboração desse relatório, né? Então, vamos falar aqui sobre a escala. Em geral, nos diferentes tipos de aplicação, né, podemos citar a geomorfologia, a geologia, a pedologia, vegetação, agricultura e também o uso do solo. Então, começa-se a escolha da escala, né, que deseja se trabalhar. Tá? Então, essa vai depender também da precisão, dos resultados e também dos objetivos da pesquisa, né, como nós podemos observar na tabela 1, ok? Então, vamos ter ali os sensores versus a maior escala de trabalho. Então, temos ali alguns satélites e essa a maior escala, né, que pode ser utilizada. Então, temos ali o principal que nós vamos utilizar, que é o Landsat, ok? Banda. Então, vamos definir, então, banda. A banda, ela é um conjunto, né? Podemos definir banda ou um conjunto de bandas, né? Nesse caso, quando o trabalho seja realizado, quando o trabalho é realizado com imagens de satélites, né? Vai depender, então, das características dos alvos de estudo. Então, na figura 7, ao lado, pode ajudar, então, na seleção das melhores bandas espectrais que nós vamos utilizar para o nosso trabalho. Tá? Então, o período de aquisição das imagens também e da variação, né, das condições fenológicas dos alvos, as condições de iluminação e também vamos ter que avaliar as condições atmosféricas. Tá? Então, temos ali as bandas para melhor serem utilizadas, né, quando o solo é um solo arenoso, quando a água é uma água limpa, quando a água tem alguns sedimentos ou quando nós vamos avaliar ali algum tipo de vegetação, ok? Então, esse mapa é muito importante, onde ele mostra para nós essa reflectância dos alvos. As técnicas. Então, vamos falar agora sobre a interpretação visual. Então, obtidas essas fotografias aéreas, né, ou também imagens de satélites, e estando definido os objetivos do trabalho, né, inicia-se o processo de interpretação, ok? Processo de interpretação, o qual vai envolver três etapas, que é a fotoleitura, a fotoanálise e a fotointerpretação propriamente dita, ok? A fotoleitura, mas o que é isso? Ela vai consistir, pessoal, essencialmente na identificação de feições ou, podemos dizer, objetos, né, sobre essas imagens fotográficas, ok? Então, é uma interpretação superficial e muito simples, né, onde se leva em consideração, então, apenas aspectos qualitativos, como, por exemplo, isto é uma árvore, isto é uma casa e etc. Okay? Esses foram alguns dos exemplos. A fotoanálise. A fotoanálise, pessoal, ela consiste no estudo das feições, tá? Objetos presentes na fotografia ou na imagem que nós vamos utilizar, ok? Então, ou seja, é o estudo da avaliação e ordenação das partes que compõem a fotografia ou uma imagem, tá? É uma interpretação mais precisa do que a fotoleitura, né? Pois se mencionam aspectos semi-quantitativos, né, daquilo que se interpreta,
ok? Então, o fotointérprete começa a utilizar o seu conhecimento mais técnico, né? E a experiência prática, então, no seu campo de trabalho. Já a fotointerpretação é o processo que utiliza, então, um raciocínio lógico, um raciocínio dedutivo e indutivo também, né, para compreender e para explicar os objetos, essas feições ou condições estudadas nas duas fases anteriores, ok? Então, para o fotointérprete, as características mais importantes na interpretação de imagens fotográficas são a tonalidade ou cor, né, a textura, a forma, o tamanho, a sombra, e também alguns padrões, ok? Então, vamos falar da tonalidade. A tonalidade ela vai estar relacionada com a intensidade de radiação eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos, ok? Ou com o retorno desse sinal, no caso dos sistemas ativos, que seriam o radar, ok? Então, a tonalidade nada mais é do que as diferentes graduações, ok? De cinza. Então, vai variar do branco ao preto, ok? Constituindo-se, então, de elementos essenciais na interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélites, tá? Então, as graduações de cinza da imagem dependem de algumas características, como da emulsão, do processamento fotográfico, né, da propriedade físicas e químicas desses objetos, desses alvos, né, que estão sendo analisados, fotografados ou imagiados, tá? Além das condições também de iluminação, né, de topografia, e também varia muito com as condições atmosféricas, ok? Então, assim, a latitude, o mês, a hora, né, são variáveis que interferem, então podendo um mesmo tipo de cobertura aparecer com tonalidades diferentes, né, dependendo então da hora do dia que se pegou essa imagem, né, essa foto. O que vai variar também na tonalidade, pessoal, e que temos que tomar muito cuidado, seria a época do ano, né, que vamos escolher para analisar no nosso projeto, ok? Então, as diferentes tonalidades de cinza encontradas em uma fotografia aérea ou em uma determinada faixa de comprimento de onda, que é uma imagem de satélite, né, para um mesmo alvo e para uma mesma data e horário de tomada dos dados, são explicadas pela variação da irradiação na superfície, ok? Então, a irradiação, ela é dependente da latitude, da inclinação do Sol, né? Então, cada época do ano temos uma inclinação do Sol, uma inclinação diferente, né? Da distância da Terra ao Sol, né? Da orientação e inclinação da superfície topográfica e do horário também de obtenção dos dados, né? Como eu falei anteriormente. Então, a cor, por sua vez, ela é dependente do comprimento de onda, né? De radiação eletromagnética e da sensibilidade do filme, né? No caso de fotografias aéreas, ok? Essas características. E das bandas também usadas para gerar essa composição colorida, né? No caso, quando vamos utilizar as imagens de satélites. Então, uma das vantagens é que o olho humano é capaz de distinguir mais cores do que os tons de cinza, beleza? A textura. A textura, ela é o padrão de arranjo espacial dos elementos texturais, né? O elemento textural é a menor feição, contínua e homogênea, distinguível, tá? Em uma fotografia aérea ou uma imagem de satélite, ok? Porém passível de repetição. Então, depende da escala e da resolução espacial do sistema sensor, ok? Além do contraste entre os objetos ou feições da superfície. A textura varia de lisa a grosseira, dependendo então das características dos alvos, da resolução e da escala. Então, para você obter diferentes texturas de uma mesma área, então terá que modificar algumas coisas, né? Como a resolução e também a escala, ok? Se quer uma escala mais próxima,
né, mais distantes, então vai ser passível então de modificação dessa textura, né, e de análise dessa região onde foi escolhido para estudo. Então, a tonalidade e a textura, pessoal, são conceitos visuais interrelacionados que auxiliam na percepção e reconhecimento de características da superfície em fotografias aéreas e imagens de satélites, tá? Então, por meio das tonalidades, vamos saber se aquela região é de vegetação, né? Ela é recoberta apenas pelo solo, né? É uma vegetação mais aberta, mais densa, vai passar algum rio, né, naquela região. Então, conforme essa tonalidade, conforme a textura, vamos poder analisar dentro dos nossos mapas elaborados, né, o que é o que, ok? Temos a forma, então, geralmente, as feições naturais apresentam formas irregulares, tá? Enquanto que feições trabalhadas pelo homem, como exemplo, culturas, reflorestamentos, estradas e etc. Possuem umas formas mais geométricas, tá? Então, a partir da forma, nós vamos também poder analisar dentro da nossa imagem o que, né? O que é uma estrada, o que culturas, né? Todas desenhadas ali pelo homem, ok? Então, em fotografias e imagens de grande escala, né, a sombra ela pode proporcionar o reconhecimento também da aferição da altura, tá? Tipo, em edifícios, árvores, né, reflorestamento, etc. Porém, muitas vezes o efeito da sombra ela vai mascarar, né, os estudos geomorfológicos em função, então, da sombra proporcionar ali um inferimento, né, do modelo, então, topográfico. Então, no entanto, são adequadas para o estudo do solo, né, pois seu efeito, então, pode ocultar os alvos. Então, não são adequadas, né, não são adequadas para o estudo do solo, tá? Pois seu efeito pode ocultar alvos e feições de interesse, né, que nós estamos analisando ali. Então, na escolha de imagens digitais, a gente vai ter que tomar muito cuidado com as sombras, né, as sombras e as nuvens. Então, o tamanho, vamos falar agora do tamanho. O tamanho pode ser utilizado também para identificar algumas feições dependendo, né, da escala utilizada. O tamanho da feição também pode indicar o tipo de ocupação, o tipo de uso, o tamanho da propriedade, entre outros, ok? E as sombras, como eu falei antes, são fenômenos comuns nas imagens, né, de satélites obtidas no inverno, né? Elas são resultantes então, da iluminação oblíqua do Sol ou da ausência do retorno do sinal, né? No caso de dados obtidos ali por sensores ativos. Então, o padrão em imagem de satélite, o processo de extração visual, né, de informações consiste basicamente na inspeção e na identificação de diferentes padrões, né, tonais e texturais também, como nós falamos anteriormente, em cada banda espectral, ok? Assim como suas comparações de diferentes bandas espectrais e também diferentes épocas. Okay? Então, devido às características de repetitividade, né, de imaginamento, pode-se analisar variações temporais, tá? Apresentadas pelos diferentes padrões de tonalidade de textura dos alvos. Tá? Então, o padrão do arranjo espacial das fazendas, né, dos campos, das culturas ou de outros alvos torna-se usualmente uma característica importante na interpretação, ok? Então, saber distinguir ali o padrão daquela região, o padrão daquela área de estudo. As técnicas de classificação, né? Então, a classificação de imagens, ela refere-se então à interpretação dessa imagem, tá? De sensoriamento remoto, auxiliada pelo computador. Então, a classificação em sensoriamento remoto vai significar uma associação,
tá? De pontos de uma imagem a uma classe ou grupo. Por exemplo, água, cultura, área urbana, reflorestamento, cerrado, entre outros. Ou ainda o processo de reconhecimento de classes, tá? Ou grupos cujos membros exibem características comuns. Tá? Essa seria a nossa classificação. Então, ao se classificar uma imagem, assume-se que os objetivos ou os alvos, né, diferentes apresentam propriedades espectrais diferentes, né, e que cada ponto pertence a uma única classe. Okay? Além disso, os pontos representativos de uma certa classe devem possuir padrões próximos de tonalidade escura. Então, para a gente classificar, então vamos ter que analisar o padrão mencionado anteriormente, né? O padrão para colocar determinados pontos dentro de uma única classe. Ok? Então, ali nós vamos avaliar a tonalidade, principalmente, e a textura, né? Quando essa nos permitir, por meio, então, de uma escala adequada que dê para visualizar, então, a textura. Então, a classificação de imagens, ela pode ser subdividida em supervisionada e não supervisionada. Okay? Então, vai variar ali de acordo com a forma, a classificação, como a classificação é conduzida. Okay? Então, na classificação não supervisionada, os analistas eles buscam definir todas as categorias, né, de cobertura do solo existente na imagem certos níveis de generalização. Okay? Então, na classificação, então essa é a classificação não supervisionada. Okay? Na classificação supervisionada, a tarefa consiste em detectar tipos específicos de cobertura do solo já conhecidos. Ok? Então, o levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se um aspecto de interesse fundamental, né, para essa compreensão dos padrões de organização do espaço. Né? Então, desse modo, pessoal, existe a necessidade de atualização constante desses registros, né, de uso do solo para que suas tendências podem ser analisadas. Né? Neste contexto, o sensoriamento remoto ele constitui-se numa técnica de grande utilidade, né? De grande utilidade para a avaliação do uso e ocupação do solo, né? Então, permite, então, em um curto espaço de tempo, a obtenção de informações a respeito de registros desse uso da terra, né? Então, a aplicação, agora vamos falar um pouquinho da aplicação no uso da terra e cobertura vegetal, ok? Então, o levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se um aspecto assim de interesse, né? Fundamental para a compreensão então desses padrões e organizações do espaço, né? Deste modo existe a necessidade de atualização, né, constante dos registros de uso do solo para que suas tendências possam ser analisadas neste contexto. Né? Então, o sensoriamento remoto constitui-se numa técnica de grande utilidade, né? Pois permite, em um curto espaço de tempo, a obtenção de informações, né? Respeito então de registro de uso da terra. Então, o estudo de uso da terra, ele consiste em buscar conhecimento de toda a sua utilização, né, por parte do homem, ou quando não utilizado pelo homem, né, a caracterização dos tipos de categorias de vegetação natural, né, que vai revestir esse solo. Então, como também as suas expectativas, as suas respectivas localizações, ok? Então, de forma sintética, a expressão uso da terra ou do solo pode ser entendida como sendo a forma geral pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. Okay?
Então, o conhecimento das formas de utilização da terra, bem como o seu uso histórico, né, tem sido um fator imprescindível ao estudo dos processos que se desenvolvem numa determinada região de estudo, ok? Então, tornando-se fundamental e importante, né, na medida que os efeitos de seu mau uso causam deteriorização no meio ambiente. Okay? Então, é imprescindível esse estudo histórico ali de uso e ocupação da terra, né, para verificar, então, esses efeitos de deteriorização conforme foi passado os anos, ok? Então, os processos também, dá para se avaliar os processos de erosão, né, intensos, a desertificação, inundações, assoreamento de curso de água. Então, esses têm sido alguns exemplos, né, cotidianos de mau uso da terra. Então, o conhecimento atualizado da distribuição e da área ocupada pela agricultura, pela vegetação natural, áreas urbanas identificadas, bem como informações sobre as proporções de suas mudanças se tornam cada vez mais necessárias, né, aos legisladores e planejadores. Então, seja isso ao nível de governo federal, estadual, municipal, para permitir, então, a elaboração de uma melhor política, né, de uso e ocupação desse solo. Okay? Então, a utilização de dados atualizados de uso e investimento da terra, ela é muito ampla, tá? Podemos então citar alguns exemplos, como inventário de recursos hídricos, controle de inundações, identificação de áreas com processos erosivos avançados, avaliação de impactos ambientais, formulação de políticas econômicas, entre outros. Okay? No entanto, não existe uma classificação de revestimento e uso da terra que seja única e ideal. Okay? Então, cada classificação ela é feita de forma a atender às necessidades do usuário e adaptos à região. Okay? Então, nesse sentido, os sistemas de sensoriamento remoto, hoje disponíveis, eles permitem a aquisição de dados de forma global, né, confiável, rápida e repetitiva. Agora vamos falar um pouquinho da metodologia para levantamento e mapeamento. Okay? Então, a metodologia para levantamento e mapeamento de categorias de uso da terra e cobertura vegetal natural segue, em geral, algumas etapas. Né? Quais são essas etapas? Então, seria a elaboração de um mapa base, né? Elaboração de um mapa base, na qual seria o limite da área de interesse, né? Drenagem, coordenadas, rodovias e etc. A elaboração de uma chave de interpretação, a partir, então, da análise dos elementos, né, de interpretação presentes na imagem, como a tonalidade, a cor, a textura, a forma, o tamanho, padrão, entre outros. A interpretação visual, né, preliminar das imagens, ou classificação, né. O trabalho de campo, que tem por objetivo de estabelecer, então, uma associação entre o que foi identificado na imagem com as correspondentes unidades existentes no terreno, né? Dá para fazer essa comparação, bem como validar esse mapeamento, ok? A interpretação visual final, ou classificação, tem por objetivo também ajustar a interpretação, né? A interpretação visual preliminar, após então a coleta dos dados em campo, ok? E a montagem do mapa temático final, que é o uso da terra e cobertura vegetal natural. Processamento digital de imagens. Então, em sua primeira aproximação, né, uma imagem ela pode ser considerada resultante da reflectância ou imitância, né, dos alvos da cena, que foi falado na aula anterior. Então, a tonalidade ou cor em cada ponto, ela vai ser determinada pela alteração ou interação espectral da radiação solar incidente
ou da radiação emitida por cada elemento, né, de resolução da superfície. Então, diferentes objetos, pessoal, eles refletem ou emitem quantidades de energia em diferentes comprimentos de onda, né? E essas diferenças espectrais são registradas em uma imagem na forma de variações tonais, né? Então, vai variar ali a tonalidade de branco, de cinza, ok? Então, variações tonais, então, de cores ou de densidades, ok? Então, os sensores remotos, eles buscam detectar e mostrar as diferenças em tonalidades ou cor entre os alvos, né? Ou entre um alvo e um ambiente sem as quais não havia alvo identificável, né? Deste modo, cada pixel vai conter a informação espectral do alvo de interesse, né? Mais as informações atmosféricas, né? Como relevo, a sazonalidade, entre outros. Então, no caso de imagens de satélites, a radiância ela pode ser obtida a partir dos números digitais, ok? Os números digitais podem ser dispostos de uma forma matriarcal, né? Onde, além das dimensões espaciais de brilho, que seria a radiância, né? Que representam o conjunto de dados que compõem uma imagem, tem ainda dimensões espectrais e temporais, né? Uma vez que uma mesma cena pode ser observada, então, em várias bandas espectrais e também em datas diferentes, ok? As técnicas de processamento digital de imagens. Então, o processamento digital de imagens vai oferecer uma gama ilimitada de possíveis transformações em dados, né, de sensoriamento remoto. Dentre elas, né, podemos destacar, então, um índice de vegetação, né, que é uma variedade, então, de índices de vegetação que tem sido desenvolvido para auxiliar nesse monitoramento da vegetação, ok? A maior parte está baseada, então, em interação entre a vegetação e a radiação eletromagnética, tá? Nos comprimentos de onda do vermelho e também do infravermelho próximo, ok? Então, essas duas faixas elas contêm mais de 90% então, da variação da resposta espectral da vegetação. Okay? Então, esses índices realçam o comportamento espectral da vegetação, né? Correlacionando, então, correlacionando-os com os parâmetros biofísicos, né, da mesma, tais como a biomassa, índice foliar, né? Índice foliar. Então, a reflectância da vegetação na região do vermelho é baixa, né, devido à absorção pelos pigmentos das folhas, principalmente a clorofila. Okay? Então, na região do infravermelho próximo, a vegetação apresenta alta reflectância, né, por causa então desse espalhamento por parte da estrutura das células das folhas, né? Então, um índice de vegetação muito simples pode ser obtido, então, dividindo a medida da reflectância do infravermelho pela reflectância do vermelho. Okay? Então, áreas de vegetação densa terão como resultado um valor de índice muito alto, né? Embora a necessidade ali de calibração específica para ser usado como medida real de biomassa. Okay? Então, muitas instituições usam o índice como uma medida relativa, né, para fins de monitoramento. Então, os índices de vegetação mais usados são o RATIO, NDVI, SAV e ARV. Ok? Então, o NDVI ele foi introduzido para produzir um quarto espectral, né, que separa a vegetação verde do brilho do solo, né, de fundo, utilizando então primeiramente os dados digitais do Landsat, ok? Então é expresso como sendo a diferença entre a banda do infravermelho próximo e o vermelho normalizado, né, pela soma então das bandas. Então vamos ter ali, pessoal, o cálculo do NDVI, ok?
Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E agora a próxima aula vai ser a parte prática, né? Onde vamos aprender ali a escolher os dados, né? As cartas digitais, quais os sites que vamos utilizá-lo. E vamos